sou Eliude e esta é a leitura de Espinhos no Bosque Sagrado. Hoje leremos o capítulo 16, Os Motores e a Âncora. A liberdade para acreditar no que sua consciência julga ser a verdade é um direito civil, e a liberdade de expressar essa crença, por mais equivocada que ela pareça ser, é um direito igualmente defendido por constituições justas. Historicamente, as facções mais ortodoxas de muçulmanos, cristãos e judeus sempre se opuseram à mudança. Elas foram oposição quando mulheres lutaram pelo direito ao divórcio, ao voto e a um lugar de fala e influência na sociedade, ou quando negros lutaram pelo direito de sentar-se à mesma mesa, frequentar a mesma escola ou tomar o mesmo ônibus que os brancos, ou quando pobres sonharam com governos igualitários que respeitassem seus direitos civis, que lhes dessem condições justas para produzir e gozar do fruto de seu trabalho. Não causa espanto algum o fato de, atualmente, quando a comunidade LGBT sai do lugar marginalizado e oprimido para o qual foi empurrada por essas mesmas facções através dos tempos e luta pelo direito de não ser insultada, agredida e brutalmente assassinada, pelo direito ao casamento igualitário e à adoção e pelo direito de amar e se expressar livremente em meio a uma sociedade que cada vez mais cultiva o ódio, a coerção e a ignorância, não é de se espantar que, neste cenário, a reação mais comum vinda destas comunidades religiosas mais ortodoxas seja a de fazer oposição a tal movimento. Isso acontece porque a religião é uma força baseada na tradição. A tradição não pode ser considerada como algo maléfico, afinal, um navio precisa de motores que o impulsionem mar adentro, mas também de uma âncora que o segure de tempos em tempos, para que não fique à deriva. A militância política das castas historicamente reprimidas e marginalizadas pela sociedade como o motor do navio levanta-se contra o poder constituído na defesa de seus direitos civis mais básicos, questionando e desafiando os obstáculos impostos pela âncora da tradição. Ambas as forças trabalham pelo equilíbrio deste barco desgovernado chamado sociedade. Precisamos reconhecer que as mulheres não teriam sido aceitas num patamar de igualdade em relação aos homens se extremistas não tivessem queimado sutiãs em praça pública e afrontado os padrões da sociedade machista que as oprimia. Nem os negros poderiam sentar-se livremente à mesma mesa em que os brancos fazem sua refeição se não tivessem acontecido protestos violentos contra as leis que defendiam o regime do apartheid, a violência da revolução impulsionou a sociedade em direção à mudança. Enquanto isso, a âncora da tradição fez muitos acreditarem que esses revolucionários não passavam de desocupados baderneiros, querendo tirar a paz daqueles que, ocupados em ganhar o pão de cada dia, tinham mais o que fazer do que preocupar-se com a dor do próximo. Muito possivelmente por causa da força descomunal dessa âncora, os direitos civis de mulheres e negros só foram reconhecidos e o preconceito recuado quando a poeira das manifestações assentou. Após terem se mostrado dignos das oportunidades conquistadas pelos motores agitados da militância, mulheres e negros mesclaram-se aos homens brancos no mercado de trabalho, dando resultados semelhantes ou até mesmo superiores aos daqueles que lhes oprimiam, visto que na sociedade em que estavam inseridos, este tipo de resultado era o que de fato se considerava relevante. Se elas continuassem queimando sutiãs ou vestindo roupas com ombro almofadado largo para parecerem mais masculinas, ou se os negros continuassem criando quilombos ou guetos ou levantando-se com violência contra os brancos, a situação de opressão ainda estaria em vigor com a mesma força repressora do passado. Óbvio que ainda há muita violência e descaso resultante de ismos doentios e vergonhosos que há muito estão impregnados na malha social. Mas não podemos negar que muito avanço foi conquistado com a força poderosa da compreensão. Do mesmo modo, não se vencerá a homofobia com afronta moral, mas com exemplos de civilidade. A militância abre caminho para o debate, mas o debate só pode ser feito quando há empatia de ambos os lados. Só há mudança real e positiva quando há diplomacia, pois a diplomacia exige como premissa que ouçamos mais do que falemos.
E por nos darmos ao trabalho de ouvir, abrimos também os olhos para a visão do outro, nos colocamos em seu lugar e sentimos a sua dor. As revoluções, manifestações e piquetes são literalmente um grito necessário para que tais minorias sejam ouvidas e sua dor seja percebida pelos demais. Às vezes, você precisa dar um tapa na cara de uma sociedade histérica para que no susto ela se aquiete e consiga ouvir o que você tem a dizer. Pois assim como a tradição tem seu espaço na manutenção dos pilares de uma sociedade, a transgressão dos valores constituídos tem o poder de mudar os rumos do debate político. Mas quando há um momento de silêncio e a empatia começa a criar raízes, as forças militantes não precisam continuar gritando. Durante muitos anos, a cannabis foi considerada uma erva proibida para comercialização e consumo. Plantações inteiras foram incineradas e esforços foram feitos pelos governos de muitos países para combater o tráfico e acabar com a erva. Não fosse pelos grupos transgressores de usuários e comerciantes que mantiveram-na sendo cultivada, cientistas modernos não teriam encontrado em componentes ativos dessa planta proibida um tratamento eficaz para o mal de Parkinson e outras doenças que afetam o funcionamento do cérebro humano. Diante das evidências apresentadas pelo meio acadêmico, os países que reconsideraram suas leis e regulamentaram a liberação do consumo e comercialização da erva, como Canadá e Uruguai, surpreenderam o resto do mundo que esperava ver um aumento da criminalidade e um declínio na produção econômica, quando o efeito foi exatamente o contrário. Isso fomentou o debate em muitos outros países, de modo que hoje, mais de 20 deles, inclusive o Brasil, já permitem o uso da cannabis para fins terapêuticos, medicinais e como objeto de pesquisa. Quando, em decorrência do movimento feminista, mulheres ocuparam seu lugar de fala na sociedade, igrejas cristãs não foram proibidas de lerem versículos como "a mulher deve ficar calada na igreja", nem tampouco deixaram de acreditar em suas escrituras por causa de tais versículos, mas passaram a dar-lhes uma nova interpretação menos literal. O medo da religião é perder seu lugar de fala ao conceder voz a quem historicamente eles têm calado. Por isso, religiosos mais ortodoxos se opõem tão agressivamente às proposições apresentadas pela comunidade LGBT em defesa de seus direitos civis. Na Inquisição, católicos mataram as bruxas porque os líderes da Igreja Católica medieval não entendiam os princípios da botânica e outras ciências holísticas. Afinal, as bruxas nada mais eram que mulheres que conheciam o poder medicinal de plantas e cristais. Hoje, pessoas da mesma religião que caçou e matou mulheres que usavam ervas para curar, compram produtos para amenizar as rugas, usam cremes dentais feitos à base de ervas para clarear os dentes e não consideram isso um pecado ou um crime passível de pena de morte. A indústria farmacêutica de nossos dias, que substituiu as bruxas de antigamente, cobra caro por suas mágicas amenizadoras das dores no corpo e no espírito e poucos se levantam contra ela. Então, tudo se resume a uma guerra de conceitos que coloca a crença em uma sociedade padronizada e o direito à diversidade e individualidade em lados opostos do campo de batalha. Para religiosos pouco abertos ao diálogo, o casamento é a união indissolúvel entre um homem e uma mulher devidamente selada por Deus. No desdobramento desse conceito, considera-se o sexo realizado dentro de tal convênio como aceitável aos olhos divinos e fora de tais laços como um pecado. Assim, masturbação, sexo antes do casamento e adultério entram na mesma categoria de pecado que o sexo entre pessoas do mesmo gênero ou de crimes como pedofilia, zoofilia e estupro. Para tais religiosos, todas estas práticas ferem o conceito básico do casamento defendido por sua religião. Mudar tal conceito abalaria seus alicerces mais importantes e, por isso, tais religiões investem pesado no combate às leis em prol do casamento igualitário. Frente ao crescimento de um discurso público que promove a diversidade, muitos religiosos ortodoxos têm usado seu poder de persuasão das massas para fins políticos, opondo-se abertamente a muitas das conquistas em prol dos direitos humanos já alcançados na maioria dos países democráticos. E a democracia
vê-se ameaçada por essa força conservadora extremista. Isso porque o discurso pouco empático desses religiosos tem menos respeito pela Constituição Civil do que pelas regras de conduta pregadas por seus textos sagrados. As constituições civis de países democráticos abominam a censura, o preconceito e a intolerância, que são características comuns a governos autocráticos que cerceiam a liberdade do cidadão e impõem uma ideologia que se baseia unicamente na âncora da tradição, desligando os motores que impulsionariam a sociedade adiante. Governos autocráticos impõem a supremacia de uma casta sobre as demais, das crenças sobre o conhecimento e da hereditariedade ou transferência do poder sobre a liberdade de escolha através do voto. Quando religiosos, cuja essência está baseada na tradição, entram no campo da política sem se vestir de conhecimento, empatia e diplomacia, que são características intrínsecas à política democrática, o poder do voto é enfraquecido e as agendas políticas passam a seguir protocolos antidemocráticos disfarçados de democracia. E conseguem tais feitos com o apoio de uma população desgovernada, manipulada e amedrontada. A semelhança dos políticos evangélicos brasileiros que tecem um discurso baseado na defesa dos privilégios de clérigos bilionários que se aproveitam da falta de instrução dos fiéis para ganharem ainda mais poder e dinheiro, cuja maior preocupação é vetar qualquer proposição feita pela bancada liberal sem parar para avaliar seriamente o conteúdo dessas proposições, o Prêmio Nobel da Paz e ex-presidente polonês Lech Walesa, considerado o herói na luta contra o comunismo e símbolo da chegada da democracia à Polônia, declarou em um discurso no parlamento polonês que os homossexuais deveriam se sentar na última bancada do parlamento, até mesmo atrás daquelas paredes, e não pretender impor suas posturas minoritárias frente à maioria da população. Uma posição que, desde então, tem se tornado cada vez mais comum na boca de líderes mundiais, ainda que pareça abominável àqueles que entendem que homossexuais não querem impor suas posturas a ninguém. Eles apenas querem o direito de ser tratados com dignidade em uma sociedade plural e empática, que afinal é o tipo de sociedade em favor da qual as constituições de nações democráticas foram em sua essência estabelecidas. Um fato que por si só mostra que políticos gananciosos com forte influência religiosa e sem muita empatia geralmente ferem a Constituição de seus países quando se posicionam em defesa de suas crenças particulares e dos interesses dos grupos que eles representam e que os apoiam financeiramente. Os direitos civis reivindicados pela comunidade LGBT variam de país para país e mesmo entre os segmentos de tal comunidade. Nos 73 países que ainda consideram a homossexualidade como uma prática criminosa, 13 dos quais prevendo a pena de morte para quem é flagrado no ato, é natural que os militantes pelos direitos LGBTs lutem pela descriminalização da homossexualidade e pelo direito à vida. Do mesmo modo, em países onde a homossexualidade já não consta no Código Penal, é comum que lésbicas e gays estejam mais propensos a lutarem pelo direito à união civil e à sucessão de bens, travestis pelos direitos a tratamentos hormonais e cirúrgicos e transexuais pelos direitos às cirurgias de redesignação de sexo ou à mudança do nome e gênero nos registros civis. LGBTs espalhados pelo mundo lutam pelo direito de viverem segundo os ditames de sua consciência no que diz respeito à sua vida íntima, e encontrando alguém a quem amem, e estando ambos em acordo, terem o direito de estabelecer vínculos de fidelidade entre si, dividir o mesmo teto, adotar filhos ou mesmo ter filhos biológicos, e gozarem da dignidade que deveria ser comum a todos os homens e mulheres, a fim de que sejam respeitados e reconhecidos no trabalho e no espaço público que ocupam. Eles querem ser estimados e acolhidos como os bons amigos, pais e cônjuges que são, e reconhecidos como cidadãos exemplares que diariamente se esforçam para ser. Em resumo, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros são seres humanos que querem viver suas vidas em paz como quaisquer outros. Como um representante político que abraça uma religião que tem como principal mandamento amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, pode se opor à defesa desses direitos?
Tais líderes, por não se esforçarem em compreender as diversas expressões naturais da sexualidade humana, acabam contribuindo para a marginalização da comunidade LGBT. E fazendo isso, cometem um ato de ignorância e falta de amor, desobedecendo o principal mandamento de sua religião. O discurso de Cristo nunca foi contra os marginalizados de seu tempo, mas contra as castas religiosas que propagavam suas regras de conduta hipócritas e desumanas, como os líderes religiosos fariseus e saduceus da época, não permitindo que o conhecimento da verdade libertasse aqueles que discordavam de tais práticas. Por outro lado, se o casal homossexual quer celebrar seu casamento nos moldes tradicionais, com o sacerdote abençoando-os diante da congregação, que busquem uma religião que não se sinta ofendida em realizar tal cerimônia, pois o mundo tem uma grande diversidade de crenças e expressões de fé, do mesmo modo que é grande a diversidade de orientações e expressões afetivas. Isto para que cada um encontre o bosque no qual se sinta aceito e seguro, um bosque sem espinhos. Obviamente, nesta batalha, ambos os lados precisam parar um pouco de falar para ouvir os argumentos que se opõem aos seus, sem filtros de censura, preconceito e intolerância. Afinal, a democracia pode não ser o melhor regime político, mas é certamente melhor que a autocracia. Havendo diálogo, haverá equilíbrio, embora nem sempre o equilíbrio estará em ter todas as exigências atendidas de uma vez. É preciso entender que forças opostas podem trabalhar juntas, cada uma respeitando os limites apresentados pela outra, desde que estes limites sejam discutidos civilizadamente. Cristãos acham que Deus é uma entidade que preenche todo o universo. Mórmons acham que Deus é um homem com um corpo físico imortal que mora num planeta de ordem celestial. Budistas acham que os deuses ou devas são seres mortais que vivem numa dimensão de existência mais elevada que a nossa. Wiccanos acham que a deusa é feminina e se manifesta nas forças da natureza. Ateus acham que Deus é uma invenção humana para justificar o acaso. Mas no fundo, todos eles se permitem reger pelos mesmos conceitos atemporais de ética e respeito pelo próximo e pelo espaço público que ocupam. Quer eles prestem ou não honras à fonte criadora de tal ambiente ou princípios, quer eles considerem esta fonte como sendo de origem divina e imortal ou não. Todos, no fundo, têm uma religião, algo que norteia sua visão da realidade. Religião, no entanto, é diferente de instituição religiosa. A instituição é criada com o intuito de se apropriar dos conceitos e ritos religiosos a fim de promover uma união daqueles que aceitam viver sob um mesmo conjunto de leis e regras, cujo propósito primordial é incentivar a prática de certos códigos de conduta e linhas de pensamento que, embora apresentem divergências, se comparados aos de outras instituições, buscam conduzir o homem natural a uma condição espiritual que, a seu ver, seria mais elevada. A instituição religiosa dos ateus, por exemplo, prega que o homem alcançará uma consciência mais elevada se conseguir libertar-se das amarras da religiosidade e aceitar que Deus não existe e que a morte é o fim de nossa existência. O que, no fundo, é uma crença reconfortante como qualquer outra. Ateus, no entanto, não acham que são uma religião, nem acreditam pertencer a uma instituição religiosa, porque sua instituição prega sem a necessidade de ritos ou de um local de reuniões, ainda que seja muito difundida no meio acadêmico e conte com argumentos muito bem construídos pelos gurus de tal doutrina. Não haveria problema algum na convivência de todos esses pontos de vista diferentes se as instituições fossem puramente conceituais e respeitassem o espaço e igual validade umas das outras. A ciência poderia aprender muito com a religião e a religião muito com a ciência. A bruxaria poderia aprender muito com o cristianismo e o cristianismo com a bruxaria. O budismo, de todas elas, talvez seja a religião mais aberta ao conhecimento que vem do humano e que transcende para além do que é físico, pois toda a temática budista gira em torno da tolerância. No entanto, nem eles estão livres da força destruidora do fundamentalismo. No sul da Ásia, há um país de maioria budista
e significativa minoria muçulmana que em 1962 sofreu um golpe de Estado, quando militares budistas tomaram o poder. Naquela época, a maioria dos muçulmanos foi excluída das posições que ocupavam no governo e no exército. Conhecida como Birmânia ou Mianmar, esta nação budista tem desde então cometido repetidas violações dos direitos humanos contra o grupo muçulmano Rohingya, em decorrência de divergências religiosas, conflitos culturais e rixas políticas. Durante as operações militares budistas realizadas contra o grupo muçulmano Rohingya, as forças de segurança de Mianmar expulsaram-nos de suas terras, incendiaram suas mesquitas e cometeram pilhagens generalizadas, incêndios criminosos e estupros. Além dos ataques militares, os Rohingyas são submetidos a frequentes roubos e extorsões de monges budistas e muitos são submetidos a trabalhos forçados. Em alguns casos, a terra ocupada pelos muçulmanos foi confiscada e realocada para os budistas locais. O diálogo entre diferentes comunidades ou instituições religiosas acaba não acontecendo porque, além da característica proselitista, que consiste em estratégias de marketing para adquirir novos adeptos, existe a característica monetário-ocupacionista. Afinal, tais instituições podem ser muito lucrativas e espalham-se com propriedade, exercendo uma influência muitas vezes ditatorial quando lhes é dado o poder para tal. Feita esta distinção, percebemos que, com um pouco de conhecimento, há espaço para mudanças. Mas o que pode mudar? Para ateus, a verdade de que Deus não existe é imutável. Para cristãos, a verdade de que Jesus é o Filho de Deus e seu Salvador é imutável. Para muçulmanos, a verdade de que o Islão é a mais completa revelação divina é igualmente imutável e não parece haver qualquer interseção entre tais verdades. Não podemos querer interferir no conjunto de crenças de uma religião somente porque não concordamos com elas, por mais antiquadas ou inverossímeis que elas nos pareçam. Mas podemos criar uma consciência religiosa própria e mais ampla que os domínios impostos pela instituição religiosa e que, por si só, impulsionará a mudança. No entanto, este amadurecimento espiritual não virá se o apego à instituição for maior que o apego à verdade. Considerando a linha judaico-cristã, hebreus se separaram em várias casas, entre elas a de Israel. Esta se separou em várias tribos, entre elas a dos judeus. Cristo era um judeu que discordou de muitas práticas do judaísmo e criou a sua própria facção. O choque da religião cristã primitiva com a religião politeísta greco-romana criou as igrejas católicas, romana e ortodoxa, e seus vários santos intercessores, à semelhança dos vários deuses do panteão greco-romano que os havia precedido. O acesso à Bíblia por meio da invenção da tipografia permitiu o surgimento das igrejas protestantes que, no confronto com religiões espiritistas, abriram espaço para o surgimento das facções evangélicas e carismáticas. Todas essas dissensões produziram instituições adequadas para o povo de cada época. Mas a corrupção dentro das instituições e a ênfase e as características proselitistas e monetário-ocupacionistas acabaram criando um clima de animosidade muito danoso entre e dentro delas. Gerar uma consciência religiosa mais ampla pode promover o surgimento de uma religião que dialogue mais com o nosso tempo. As instituições podem e devem continuar sendo as mesmas. No entanto, um novo modo de se enxergar a espiritualidade e o conhecimento da verdade dentro de cada uma delas deve surgir a fim de que elas dialoguem entre si e com os novos desafios que a fluidez das relações humanas lhes propõe. Este diálogo interreligioso será obviamente um desafio para os indivíduos que abraçam certas instituições como sendo o único poder constituído com autorização divina entre os homens, ou para aqueles que elegeram um único livro sagrado como sendo sua fonte para o conhecimento da verdade. Diante da pluralidade de crenças e da diversidade de fontes de conhecimento, tais indivíduos se encherão de incertezas e medo, que os levarão a confrontar a crença do outro como uma ameaça à existência da sua própria. Por isso, para que haja este diálogo, os indivíduos precisam estar abertos.
Diante da diversidade de conhecimento, eles devem aprender a criar conexões e não bloqueios entre elas, de modo que tradições religiosas e verdades estabelecidas sejam questionadas sem pudor. Examinando a história, eles verão que as minorias sempre exigiram respeito às diferenças, mas nunca abandonaram o sonho de ser maioria, e quando se tornaram maioria, geralmente esquecem sua história e acabam sufocando as novas minorias que surgem no desenrolar dos acontecimentos. E esta necessidade de aceitação, manifestada em maior ou menor grau, acaba sendo característica intrínseca da vida em sociedade. Assim, o ser diferente submete-se à opressão do meio somente porque, em sua submissão inconsciente, não percebe a possibilidade de cortar os vínculos. Antes, prefere lutar por reinventar o meio ou fazê-lo adequar-se a ele. E nesta tentativa, acaba ele mesmo sendo reinventado ou adaptando-se de algum modo. Numa sociedade global, esta necessidade de aceitação é ainda mais complicada de ser saciada. E cada vez mais percebemos que o mundo envelhece, mas não amadurece. Se a âncora da tradição não é levantada enquanto os motores da mudança estão a todo vapor, ou o navio da história humana arrebenta as correntes que o prendem a ela e, seguindo seu caminho em busca de um porto seguro, não poderá nele ancorar, pois já não tem uma âncora que o segure contra ventos e tempestades, ou gira em círculos nos limites dos raios permitidos pelas correntes, cometendo os mesmos erros e desnorteando a tripulação. Um bom navegador sabe que, em meio à tempestade, é o leme que conduzirá o navio para fora da tempestade e na direção certa. A tempestade são as épocas de crise e o leme são os valores da sociedade. O que nos tira da crise é o amor. Não aquele amor romântico e imaturo dos folhetins novecentistas, mas o amor caridade, aquele amor que tudo enxerga e que sabe se colocar no lugar do outro. Se por um lado a instituição religiosa defende o livre-arbítrio do homem, o que já é premissa suficiente para que ela não tome para si o papel de querer salvar quem não está sentindo necessidade desse tipo de salvação, por outro, a bandeira da diversidade defende o princípio da aceitação, que por si só já é premissa para que homossexuais não queiram encaixar toda a sociedade no mesmo patamar de liberdade moral que eles defendem, quando muitos se sentem felizes vivendo suas vidas de um modo mais tradicional e recatado. Se cada um respeitar os limites do outro e o Estado garantir os direitos de todos, não somente encontraremos paz verdadeira, como nossa própria consciência se verá expandida. É natural que haja conflitos nesse despertar da consciência social, mas podemos minimizar os estragos com empatia em ambos os lados, a fim de que muros não sejam necessários. Motores e âncoras são igualmente importantes para o bom funcionamento do navio. Não precisamos pertencer a uma instituição religiosa para percebermos a necessidade de desenvolvermos uma consciência de religação, ou seja, a percepção de que todas as coisas estão ligadas e que nós estamos no meio, influenciando e sendo influenciados por elas. Do mesmo modo que não precisamos ser políticos para desenvolvermos uma consciência civil, aprendendo a importância do voto e estudando bem as nossas escolhas antes de tomarmos decisões que podem levar comunidades inteiras a uma vida miserável. E é com o despertar dessa consciência, em busca de uma visão mais ampla de nós mesmos e da nossa relação com o outro e com o mundo ao nosso redor, que arrancaremos os espinhos do bosque, de modo que seja seguro para todos andarem descalços e sem medo. Mas se continuarmos cultivando espinhos, haverá ainda muito derramamento de sangue. Infelizmente, as projeções não são boas, pelo menos do ponto de vista escriturístico. Segundo tais livros sagrados, a humanidade está a caminho de um colapso, que já vem sendo anunciado há milênios. Sabemos o que fazer para evitar o conflito e viver em paz, mas o nosso ego está muito inflado e inflamado para darmos o braço a torcer e caminharmos em direção à Terra Prometida.
Preferimos ficar dando voltas no deserto de nossas certezas excludentes até que todos pereçam pelo caminho.